Olá, boa tarde. Eu me chamo Luísa, sou aluna do curso de Comunicação Visual Design e hoje eu vou apresentar esse trabalho que se chama Para Além do Fotográfico, uma análise das superficções de Guerreiro do Divino Amor, de autoria minha, com orientação da professora Lilian Soares, também do curso de Comunicação Visual Design. Bom, primeiro eu vou falar um pouco do projeto de pesquisa que originou, de onde saiu essa análise. Projeto de pesquisa Expansão da Experiência Fotográfica, estudo sobre o processo de criação na arte contemporânea, se propõe a investigar os diversos processos criativos associados à prática fotográfica dentro do contexto da produção artística e imagética. Ao compreender que o uso da fotografia na arte contemporânea não se limita apenas à relação máquina versus fotógrafo, essa pesquisa busca analisar as características particulares da prática fotográfica a partir de obras de artistas cariocas e pernambucanos. Entre os exemplos dessa prática, a obra do artista Guerreiro do Divino Amor se mostra singular, porque o seu trabalho evidencia uma concepção ampliada da experiência do fotográfico. Filho de pai suíço e mãe brasileira, Antoine Guerreiro do Divino Amor é artista e radicado no Brasil. Suas origens diversas são pilares constitutivos de sua obra, onde ecoam diversas questões geopolíticas, sociais e históricas. Super Rio, uma etapa do Atlas Superficcional Mundial, é uma tentativa de cartografar a cidade do Rio de Janeiro a partir de um universo propositalmente exagerado de imagens e elementos visuais, ressaltando as suas desigualdades, particularidades e escancarando uma ficção que flerta com a realidade. O trabalho de Guerreiro do Divino Amor, como podemos ver nessa primeira imagem, consiste em basicamente colagens digitais construídas a partir de imagens de origens diversas. Super Rio, um conjunto de trabalhos que compreende tanto vídeo como revista, é mais um desdobramento dessas construções visuais, onde imagens da cidade do Rio de Janeiro são colocadas em inúmeras camadas, visando a constituição de uma narrativa ficcional específica. Nessa apresentação, eu estarei analisando a revista. Um dos caminhos possíveis para aprofundar o entendimento de sua obra é o de encarar o trabalho de Guerreiro a partir do viés da arte-fotografia, termo cunhado por André Rouillet. A partir de uma análise da prática fotográfica, o autor argumenta que, em um rompimento com as práticas artísticas anteriores, a fotografia adquire um papel dominante no meio da arte. É nesse entendimento que a obra de Guerreiro se encontra, ultrapassando a concepção clássica da fotografia como efeito do referente e utilizando as imagens como um importante elemento de construção de significados, produzindo assim uma prática contaminada da fotografia. Compreende-se, então, que a sua obra se aproxima da noção de fotografia expandida, conceito tratado pelo autor Rubens Fernandes Jr. No artigo, fica evidenciado que a relevância da imagem está no processo de criação e nos procedimentos utilizados pelo artista, extrapolando a qualificação clássica da fotografia como signo indicial. Repleto de complexidades, o trabalho de Guerreiro se dá como uma miscelânea de visualidades que não preservam um diálogo harmônico entre si. Contudo, é essa desarmonia que constrói a obra e que a permite funcionar da maneira que funciona. Bom, agora eu vou me aprofundar um pouco mais nesses aspectos que eu citei. Para compreendermos melhor a obra de Guerreiro do Divino Amor, onde a obra do Guerreiro do Divino Amor se enquadra, é preciso fazer uma breve análise histórica dos processos que levaram a fotografia a encontrar o seu lugar nas práticas artísticas e como a teoria da imagem se transmutou ao longo das décadas. A prática fotográfica contemporânea tem a sua existência pautada em aspectos que a colocam muito distante da noção indicial estabelecida por Dubois. Hoje, talvez não seja mais possível concluir que a imagem fotográfica tem uma conexão física com o referente, ou seja, indicial. Nota-se que suas particularidades e implicações vão muito além de uma essência referencial. Ao invés de buscar uma essência, seria mais frutífero pensar nas relações que essa estabelece com a prática artística contemporânea e como a imagem existe além da relação máquina-fotógrafo. A nova relação que se inaugura no universo imagético é aquela da hibridização, da contaminação dos processos. Uma fotografia que é atravessada por diversos outros procedimentos e que, por consequência, não existe sozinha, faz parte de um conjunto variado de ações. É partindo dessa miscelânea que André Rouillet cunha o termo arte-fotografia para apresentar um novo status da fotografia, em uma tentativa de englobar a dimensão poética existente nele. Essa hibridização dos processos fotográficos abre espaço para uma nova definição, a da fotografia expandida.
Fruto desse processo artístico histórico, no qual os artistas foram ao longo dos anos avançando limites e estabelecendo novos, a fotografia expandida tem a sua ênfase no fazer, se revelando então uma prática subversiva que rompe com os paradigmas da fotografia clássica e busca novas formas de uso da imagem. Ela seria uma forma de desvendar o processo fotográfico a partir de sua própria subversão. Então, depois de ter traçado esse histórico todo, como podemos relacionar a obra de Guerreiro com esses aspectos? Super Rio, de Guerreiro do Divino Amor, é uma revista composta de imagens e textos que se relacionam entre si e que compõem uma cartografia fictícia da cidade do Rio de Janeiro. Explora-se a cidade a partir de suas desigualdades e peculiaridades, e a obra revela esse cenário catastrófico que, apesar de fictício, possui relações muito íntimas com a realidade. Para criar a visualidade de Super Rio, o artista lança mão de imagens e elementos visuais muito diversos e que, em um primeiro momento, não estabelecem um diálogo muito claro entre si. No entanto, é esse ruído constante que existe no atrito entre as imagens presentes que constitui grande parte da identidade do seu trabalho. O uso da imagem em Super Rio tem muito em comum com as noções discutidas de arte-fotografia e de fotografia expandida. O eixo central da obra não se dá simplesmente no ato fotográfico, até mesmo porque as imagens utilizadas por Guerreiro são apropriações de veículos terceiros. No entanto, é nessa colagem mirabolante que se nota a pertinência do olhar expandido da imagem em Super Rio. Ao reunir todas essas imagens de origens diferentes, ele realiza a estratégia de encenação definida por Miller-Polle como encenação da própria imagem, onde há um processamento posterior dos objetos visuais. A experimentação realizada por Guerreiro busca extrapolar os limites do processamento convencional da imagem e criar uma fotomontagem de proporções exageradas, investido na megalomania e na exorbitância. É possível concluir então que Super Rio é fruto dessas turbulências presentes no campo da fotografia, pois a partir de seu caos inerente mostra ir muito além do ato fotográfico puro e simples. As fricções presentes na obra demonstram uma noção de uso da imagem extremamente atual, onde a fotografia, desprovida de essência fundamental, é apenas um trampolim para as discussões apresentadas. A escolha da desordem imagética é, portanto, muito adequada para abarcar essa temática da cidade fragmentada. Já foi discutido nessa apresentação como a obra de Guerreiro poderia ser enquadrada a partir das discussões que existem atualmente acerca do status da imagem. No entanto, ainda restam alguns aspectos que merecem atenção. É necessário um olhar cuidadoso para discutir até onde a concepção de fotografia expandida se estende e quando ela deve dar espaço para novas categorizações, uma vez que cada obra pode apresentar as suas peculiaridades. A noção de fotografia expandida é muito útil para introduzir o universo existente em Super Rio. No entanto, se mostra insuficiente para abranger a totalidade do impacto causado por essas imagens. Nota-se que Guerreiro dá um passo além da já estabelecida concepção de fotografia expandida, e que as singularidades de sua obra a colocam em um lugar novo, um lugar que desfruta do caos da demasia, apropriando-se de tais atributos e tornando-os constitutivos da obra. Nesse trânsito intenso de visualidades, Guerreiro cumpre também o papel de um semionauta, definido por Bourriot, inventando trajetórias entre signos e costurando uma estética assumidamente cumulativa e exagerada. O conceito de fotografia contaminada pode então contemplar melhor os aspectos do trabalho do Guerreiro, por ser uma noção que rejeita a pureza da imagem e a enquadra sempre em contato com outros elementos. Se a obra de Guerreiro se encaixa perfeitamente nessa concepção, ainda não se pode afirmar, porém é possível que esse seja um caminho mais adequado para definir o impacto tão acentuado que a visualidade de Super Rio provoca. Super Rio, de Guerreiro do Divino Amor, é uma obra que se encontra nesse lugar contaminado e hibridizado da fotografia, uma vez que a lógica por trás das colagens megalomaníacas presentes na obra é a de acumulação de diferentes imagens e visualidades, estabelecendo assim uma extensa construção de significados. Seu trabalho vai muito além da relação fotógrafo-aparelho e existe no centro das discussões acerca do caráter atual da imagem fotográfica. Argumenta-se também que talvez a sua obra se encontre em um lugar de poluição e de não pureza, o que colocaria o seu trabalho mais próximo da noção de fotografia contaminada. Para além disso, quando Guerreiro realiza a encenação da própria imagem, ele busca romper com paradigmas da produção fotográfica, indo além de manuais de instruções de aparelhos e softwares e desvendando a caixa preta. A imagem existente no trabalho de Guerreiro é uma atestação do caminho percorrido pela fotografia ao longo dos anos, uma demonstração da nova posição que essa ocupa na produção contemporânea, sem limites, constantemente em renovação e desprovida de uma essência estanque.